Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Seja bem-vindo à nossa quarta aula do nosso estudo no Breve Catecismo de Westminster. E a nossa quarta pergunta é: queridos, quem é Deus? Precisamos ler alguns versículos para nós respondermos essa pergunta. Primeiro versículo, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, nos diz assim: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Malaquias, capítulo 3, versículo 6 também nos diz: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Salmos 147, versículo 5 também nos diz: Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. E Apocalipse 19, versículo 6 também nos diz: Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E por último, Salmo 117, versículo 2 nos diz: Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Quem é Deus, queridos? Deus é Espírito. Ele é infinito, eterno, imutável em seu ser, cheio de sabedoria e de poder, cheio de santidade, justo, bondoso e misericordioso. Esse é o nosso Deus. Agora, nós precisamos entender que quando nós falamos quem é Deus, nós conhecemos a Deus por meio dos seus atributos. Então, quando nós dizemos quem é Deus? Óbvio, a primeira resposta: Deus é Espírito. Mas quando nós vamos observar esta doutrina, nós conhecemos ao Senhor por meio dos seus atributos. Então Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é justiça, Deus é paz. Tudo isso são atributos inerentes a Deus e muitos deles comunicáveis a nós, que nós veremos em outra videoaula. Mas, queridos, por que essa pergunta é tão fundamental para as nossas vidas? Veja, Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Queridos, é fundamental entendermos essa pergunta, pois primeiro é necessário crermos para depois entendermos a Deus, conforme nos ensina Agostinho. Todo aquele que se aproxima de Deus, primeiramente precisa se aproximar de Deus por meio da fé. Então veja, essa pergunta é fundamental para nós, para que nós compreendamos que precisamos nos aproximar de Deus por meio da fé. Agora, como que nós vivemos essa doutrina? Como que nós conhecemos esse Deus? Como nós nos relacionamos com esse Deus que é Espírito? Algumas lições nós aprendemos. Primeira coisa, a oração. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus está falando ao nosso coração, mas quando nós oramos, nós estamos falando a Deus. Então, a oração e a leitura da palavra são instrumentos primários e fundamentais para que nós possamos conhecer esse Deus e nos relacionar com Ele. Mas também Deus deixou um terceiro instrumento para nós, que é o culto ao seu nome. Evangelho de João 4,24 diz: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então você perceba, Deus é Espírito, mas Ele quer se relacionar comigo, quer se relacionar com você em espírito e em verdade, e um instrumento que Ele deixou para isso foi o culto público. Portanto, não deixeis de congregar. Um quarto instrumento para que você possa ver e ouvir a Deus. Salmos 19, verso 1 diz: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Veja, Deus está em todos os lugares. Deus está falando comigo, Deus está falando com você a todo momento. Ele não se limita aos nossos espaços físicos. Mas agora, nós precisamos entender o seguinte: talvez você diga, mas eu nunca vi Deus, eu nunca ouvi a voz de Deus. Mas o Senhor se revela por meio do seu Filho Jesus Cristo. Evangelho de João 1,18 diz: Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Evangelho
de João 14:6 diz: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, é por meio de Jesus Cristo que eu e você conhecemos a Deus, o Pai. Portanto, você deseja conhecer o Pai, você deseja adorar esse Deus, o adore em espírito e em verdade, busque a Jesus Cristo e Jesus Cristo irá revelar ao Pai, ao nosso Criador. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, não deixe de deixar o seu like e sua curtida aqui também no nosso canal. Um grande abraço, Deus abençoe.